Olá, guerreiros, olá, guerreiras, logos na área. Eu vou gravar agora. São 20 horas, 21 horas, 20 horas, dia 22 domingo. Eu acredito que ainda tá aqui. Deixa eu ver aqui. Está, graças a Deus. Gente, eu achei que eu ia esquecer igual da outra vez. Ia bater meia-noite aqui, eu ia gravar, ia ter sumido. Então eu lembrei disso, graças a Deus lembrei logo, né? E iniciei a gravação, dá pra mostrar pra vocês ainda, tá? É, eu falei que ia gravar ontem. É, na volta da trégua, né? E falei que ia gravar um vídeo especial para o farm e tal, para retomada. Só que, gente, só não deu, só não deu. Dois motivos. Um é que era para me chegar mais cedo, eu dormi. É, às vezes eu fico cansado de uma maneira que eu não consigo perceber, tá? E aí eu durmo, só apago, né? Só apago. Tipo, como você quando acorda cansado já e você dá aquela cochilada de novo, e aquela cochilada é mais 4 horas, entendeu? Foi isso que aconteceu num dia que não podia. Mas eu não cheguei tarde, tá? É porque eu cheguei tarde em relação ao período que eu iria chegar mais cedo, né? Então, assim, além de não chegar mais cedo, eu cheguei um pouquinho mais tarde. Então, enfim, mas dormi muito. Ponto. E ele começou a fazer os oásis. É, o computador em si, a questão do computador ser bom, ser ruim, faz diferença, tá? Faz muita diferença. Eu fiquei bem chateado. Eu não consegui gravar porque eu iniciei algumas gravações para vocês, mas o computador só travava. E como tinha um volume muito grande de coisa para fazer, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó, só esse tipo de demora aqui, que demora um segundinho a mais. Aí na outra coisa demora mais um segundo a mais. Como é um volume muito grande de coisas, para cada coisa que demora um segundo a mais, 2 segundos, 5 segundos, gente, no final, isso dá um valor exorbitante e eu consigo sentir todas essas entraves, sabe? É como você estiver assistindo um filme e ele tá travando toda hora. Então, enfim, é bem chato. E aqui, por exemplo, eu tinha que abrir aqui esses sósias todos aqui, né? Aqui já estão todos postos, mas vamos supor aqui que aí chega a gente vem aqui. Aí eu começo a abrir ali. 3, 4, tal. Pô, o tempo que ele demora para abrir aqui tá absurdo. Ah, rapaz, pô, você tá abrindo um monte de oásis, mas eu preciso abrir. Fazer um por um não rola. É mais fácil você se perder ali. Aí esse aqui eu vou ter que abrir aqui, ó. Só pra vocês verem. Isso aqui. Gente, isso aqui tá desde ontem. Num, como eu posso dizer? Está desde ontem. De uma maneira bem mais acentuada, né? Então, isso aqui é o que fez com que eu não gravasse. Porque não tinha como eu abrir. Porque aí eu tinha... Quando isso aqui acontece, eu não vou ficar esperando esse tempo aqui, né? Eu tenho que criar outros mecanismos para eu conseguir agir enquanto isso está rodando. Então eu basicamente abro aqui, faço a simulação no outro aqui que eu acabei de abrir e aquele ali eu já deixo abrindo, pô. Só que aqui também é outra palhaçada, tá vendo? E aí fica essa coisa de eu vou poder, consigo, sabe? Ó, até achei aqui um, não. Achei que tava esse aqui, ó. Hum, pô, eu peguei a capital. E lá de onde? D1. Então vamos abrir aqui D1. Ai, D1. Ó, lá tem. Deve ser só 33 aqui mesmo. E outra coisa, né? O Esse rapaz joga comigo. Ele tem muita experiência nisso aqui, né? Eu não tenho. Esse é um ponto. Eu não tenho. É... O que eu quero dizer, né? São dois pontos, na verdade. Eu não tenho a experiência dele. Eu tenho experiência. Eu não tenho a experiência dele. E eu não tenho a propriedade da conta como ele tem. No sentido de... o que ele pensa, ele executa imediatamente. O que eu penso, eu tenho que repensar
e ver se eu posso fazer. Entende? Por mais que ele já me deu liberdade, tal, tal, tal. Gente, quando a pessoa fala assim, não, você pode fazer o que você quiser e tal, tal, tal. O que que ela tá falando na verdade? Que você pode fazer o que você quiser dentro do que ela espera, né? E o que ela espera é uma incógnita. Espera que alguém que já tomou boas decisões no passado volte a tomar boas decisões no futuro. É, não é bem literalmente o que você quer fora desse caminho, né? Tem um caminho ali para seguir. Ponto. Deixa eu mandar isso aqui para lá. Aí aqui eu já tiro. Eu já tinha que ter aberto isso aqui. Era isso que eu estava fazendo antes, né? Eu abria numa página aqui e aí pronto. Vou mandar mais um. Cadê 5? Se bem que não, só ficou um lá no Mario 24. E aí tinha isso, né? Eu esperava as tropas voltarem e tudo mais. Eu falei, gente, não vou gravar e tal. Deixei pra lá, entendeu? Realmente não tinha propósito. Tava cansado já também, estressado, né? Bom, aqui, vamos ver aqui a quantidade de tropas. E hoje eu só vou gravar isso, só vou mostrar pra vocês aqui o básico assim, né? Hum, check crop, ok. Quase que eu peguei. Eu cheguei 7,6 mais ou menos, né? Tropas próprias. Ele deixou uma. E eu tava olhando, né, o que que ele fez. Ele fez um trabalho muito, muito bom. Eu realmente eu tô um pouco abismado com ele, porque ele é. Ele é namorada, né? Mas. O outro duo eu não vejo mais, tá, gente? O outro duo eu não vejo mais. Ó, 700, quase chegando aos 4 aqui já. Então tá tudo muito bem. Bom, eu vou ficar por aqui, gente. Realmente estou cansado, né? Acho que foi essa maratona aí de música que eu fiz também. Então, pode ter custado agora, né? Um abraço, foi nessa. Eu esqueci que eu tinha que gravar também da outra conta, né? Do Eternos. E eu não ia gravar, tá? Porque não tinha muita coisa pra fazer aqui. Mas aconteceu alguma coisa assim que eu falei, isso aqui é um bom assunto também pra entrar no vídeo. Talvez eu descarte o vídeo anterior, talvez eu use ele no início. Não sei. Ponto. Vamos começar daqui porque lá eu já deixei mais ou menos programado. Deixa eu só dar uma reolhada, reavaliada. Aqui, produção. Tá, tem sim. Aqui uma delas estava só em 1 hora, eu já coloquei para produzir. Eu vou botar um pouco de infantaria aqui também, antes de acabar. Só para poder eu ter tempo. 5. Vou botar aqui pelo menos uns 13, 12. Bom, o que ocorreu, gente? Já é o segundo dia, ontem e hoje. Ali não tem, na outra conta, não tem muita coisa para fazer. Mas tem coisas que as pessoas não entendem qual é o cerne da questão, ou seja, o princípio daquilo. Quando você entende o princípio de uma ideia, você consegue compreender toda a extensão dela e também mudar as coisas com base em atender a este princípio, né? Se eu quero agilidade e, e a precisão, fica como é que eu vou explicar? Deixa eu botar aqui 50. Sim, vou pular essa parte. Vou dar um exemplo não. Eu vou falar direto ao assunto, que o assunto por si só ele se exemplifica. Lá na outra conta tem uma série de coisas para fazer. E eu estou em duas contas. Eu preciso otimizar o meu tempo. Ou seja, eu mexo nessa conta ou na outra por janelas de oportunidade. Ou seja, eu farmo aqui, vejo a conta, tudo que ela tem para fazer. Aqui, por exemplo, não tem nenhuma construção fazendo.
Aí eu vejo aqui que, nossa, isso aqui vai custar quanto? Aí eu dou uma olhada. O que eu tenho que fazer aqui? Madeira, por causa dos cavalos. Então eu vejo se eu consigo fazer. Aqui, ó, falta 600. Eu posso pegar do herói, mas não tem no herói. Ou eu posso pegar do outra aldeia, ou eu posso fazer no NPC. Tem algumas séries de decisões para mim tomar, tá bom? E eu vou decidir quais dessas decisões eu vou tomar. Ponto. E aí, ó, essa aldeia aqui, ela não tem recurso também para fazer os campos. Então eu posso usar os recursos dessa aldeia. Eu posso fazer um NPC aqui também e fazer um cálculo para eu fazer 2 campos aqui. Beleza? Isso aqui, ponto. Penso rapidamente, consigo pensar rapidamente e chegar numa conclusão. Ela é a melhor, etc? Não, ela é a que eu consigo tomar com o menor tempo possível, tá? E com base na minha experiência também. Eu sei que o cereal aqui vai subir, eu sei que o cereal na 02 também vai subir. Então, fazer um NPC aqui é uma boa alternativa para subir 2 campos de madeira, por exemplo. E aí eu sei que eu preciso de mais cereal, tá? Eu posso gastar o NPC todo daqui, gastar o cereal todo daqui, jogar tudo para cá. E eu vou ter ainda na 02, por exemplo, tá? Recurso, 2k de madeira, e vou ter 5.000 de cereal. 5.000, esses 5.000 aqui cabe para fazer os 2 campos de madeira lá, tá? Preste atenção nesse movimento de pensamento, tá? De correlação. Porque eu vou fazer as coisas em 2 tempos. Eu posso fazer em um tempo só, se eu tiver a possibilidade, mas se eu não tiver a possibilidade, eu vou fazer em 2 tempos. Estou esperando aqui. E aqui agora eu vou ter que olhar aqui. Ou seja, o que eu vou fazer lá? Vou fazer um NPC. Por exemplo, eu posso dar para a aldeia 01 lá, tirar um pouco do barro e jogar para 02, nessa janela de oportunidade agora, que eu vou mexer. Fazer o NPC lá para barro de novo. Por quê? Porque eu já posso pensar no próximo campo também. Se eu consigo ferro e madeira para fazer os 2 campos ali, eu não preciso de ferro e madeira para o próximo, mas eu preciso de barro, porque barro é o que vai pedir mais, vai pedir o dobro deles. E se eu for fazer 2, vai ser o dobro vezes 2, né? Para 2 campos. Então, ponto, né? Isso aí dá para eu pensar rapidamente, tá bom? Rapidamente, eu consigo raciocinar que ali, nessa fase, eu vou precisar de mais barro para subir os campos, porém eu também preciso de madeira para fazer os cavalos. E por isso também estou subindo os campos de madeira. Ponto. Então, o que fica ali, que eu não preciso tanto? Ferro, né? Ponto. Eu vou fazer um cálculo rápido, não vou fazer um cálculo detalhado. Não é certo de que vai ser um cálculo, como posso dizer, que vai ficar certinho, pode ficar meio justo. Eu tenho 2 campos aqui, depois eu tenho mais um, e depois eu só vou ter um outro campo, né, bem mais caro. Tá? Ponto. Então, aqui só cabe 11.000. Já não dá, tá? Mas, ó, 1.800. Se eu não preciso subir no Gold, tá? Esses campos, eu não vou subir no Gold. Então eu posso segurar a madeira para um campo só, porque depois eu tenho, ó, em 1 hora e mais 1 hora, tá? Até tem pouco, então eu tenho que fazer para os 2 mesmo. Mas, pronto. E aqui nessa aqui também eu podia subir um campo de ferro, tá? Podia fazer alguma coisinha. Mas nessa aqui eu não vou fazer nada, eu vou fazer só na outra, só para mim exemplificar isso. Então, vou fazer o NPC aqui. Um, zero. Tá bom? É isso aqui. Pronto. E da 2, eu vou puxar o recurso dela para cá. E o que eu vou puxar agora? Eu vou puxar só ferro e cereal. Ponto. Na minha próxima janela eu vou vir aqui e eu vou fazer lá os campos. Poderia acontecer, não sei porque que eu tinha certeza que eu tinha clicado aqui. Poderia acontecer de eu cometer esse erro aqui, jogar isso aqui para lá e lotar lá? Poderia, tá? Poderia. Ia ser alguma coisa demais? Não, nada demais. Tá? Daqui a 9 minutos de novo eu estaria aqui para fazer o que eu me propus a fazer. O que está acontecendo? Lá na 00, eu também faço esse tipo de coisa junto com a... Aqui eu deixei de fazer um NPC. Um NPC não. Deixei de fazer do jeito que eu queria fazer, porque tipo, alguém entrou e fez o NPC ali, sendo que eu tinha também uma mesma estratégia parecida, né? Para mim, otimizar as minhas ações.
tá? Aí me bagunçou todo, porque eu tive que voltar recurso para cá. Aqui lotou, porque estava em 2 vezes. Então a pessoa fez NPC, o recurso chegou, lotou a porra toda. 2 minutos com isso aqui lotado, 3 minutos, não é alguma coisa para nego se descabelar, né? Então assim, é complexo, né? Se torna complexo. Aí agora sim, eu deixo, né? Que seria o tempo disso aqui encher. Então a pessoa fez o NPC errado, dentro da ideia que eu estava trabalhando, tá? Porque era mais fácil tirar o cereal daqui um pouco e jogar para outra, ou guardar ele dentro do mercador, puxar o cereal da outra, fazer o NPC, tá? Jogar um pouco do recurso. Ou seja, dá pra fazer 2 tipos de ações ali, e eu ia fazer a que cabia melhor no meu tempo, tá? Ah, isso, ainda tinha cavalo para fazer na outra, então eu ainda ia retirar mais recurso da aldeia lá pra outra. Ó, 30 minutos. Isso aqui vai pra lá. Isso aqui tá indo pra lá, mas esse recurso eu tive que jogar pra cá de volta, antes de bater o outro mercador lá. Então, me segurou aqui fazendo ações que eu não era pra eu precisar fazer, entende? Esse é um ponto. Não era pra eu precisar fazer. Até esqueci quanto de cereal que tem lá agora. E aí, torna a minha cabeça um caos, porque eu tinha todo um cálculo planejado e agora não tem, não sei o que ocorreu. É, e o pior é isso, é a pessoa não comunicar, eu não sei o que aconteceu, né? Como foi um NPC, eu consegui perceber logo, tá? E o que a pessoa fez também? Ela fez, não fez o NPC, porque aqui a gente tinha 17 mil, eu tinha botado uma granja para fazer, uma celeiro, e faltava meia hora para lotar. Então era 2 listas de farm e eu mexer, entende? Era 2 vezes a lista de farm e eu mexer. Ponto. Quando eu cheguei para mexer, ele falou que estava lotado aqui há 5 minutos. Falei, pô, não pode, né? A conta não bate, né, gente? Porque se eu farm em 9 minutos, não tem como ter batido 5 minutos em três listas de farm, né? Antes de 3 listas de farm. As 3 listas de farm vai dar menos de meia hora. Então, assim, não cabe. A pessoa tenta se justificar ainda mente. Enfim, e faz como se eu tivesse dormido no ponto. Não foi o caso. Mas pronto, a coisa não é essa a reclamação. A reclamação é a pessoa não entende o motivo de você pedir. Me avise. Não é um pedido de não mexer na conta, não é um pedido de você não pode mexer enquanto eu estiver mexendo. Mas eu já expliquei exaustivamente todo o processo. Né? Eu estou mexendo em 2 contas, eu preciso otimizar as minhas oportunidades para mexer na conta. Eu não vou ficar continuamente nela aqui olhando. Eu vou ficar, né, um dia nessa conta aqui, talvez, outro dia na outra, mas não é um dia em uma e um dia na outra. É a conta que precisar de mais atenção naquele dia, né, que for mais urgente, eu vou estar nela continuamente. Do mesmo jeito que agora eu posso ficar parado aqui, porque na outra eu já estabeleci as coisas que eu tinha que fazer, fiz, e agora eu tenho tempo para poder olhar essa aqui com calma, pensar ela, né, perceber um monte de coisinha e programar na minha cabeça. E sabendo que eu tenho tempo para voltar lá na outra. E aí, quando alguém mexe, aí, meu irmão, fudeu, entendeu? E o problema não é a pessoa mexer e eu ter que recalcular. O problema é eu nem saber o que aconteceu, buscar entender o que mudou, para eu refazer o cálculo depois. Então, esse foi o problema. Eu já mandei uma mensagem para a pessoa com relação a isso. Já mandei uma mensagem ontem, mandei uma mensagem hoje, né? E ele acordou no meio da noite e fez o NPC, né? Mano, é umas coisas que eu não, sinceramente, não, só veio, fez o NPC, né? Aí eu vou lá, tenho que perguntar, ou seja, no momento que ele fez, eu vou lá e pergunto, pô, quem que mexeu? Então assim, eu tô vendo, velho, sabe? A pessoa tá vendo que eu tô vendo a conta. Não passou num minuto que ele mexeu e eu fui lá perguntar. Então, porque lotou. Tá bom, né? Enfim, ah, deixa me ver. Aqui eu consigo fazer outro, né? Com o recurso que tá lá para chegar. Ou só com esse aqui mesmo eu já conseguiria, né? Não, tem que vir um recurso lá. Falta o que aqui? Falta aqui. Cereal. Deixa eu ver aqui o mercado. Eu não mandei o recurso? Mandei. Ó, 3.400. O campo precisa de 3.200.
Então, assim, o que eu falo da conta dar errado, né? Aqui seria mais 2 campos no ouro e eu botaria para fazer mais um. Eu acho que não vai dar e também não tem recurso no herói para poder fazer, tá? Isso. Então, não vai bater, né? Mas, ponto. Aí, por exemplo, na próxima eu já coloco aqui o mercador para mandar o que tiver de recurso aqui para cá. Ó, já vai ter, tá? Na próxima já vai ter. Então eu posso fazer o NPC ali tranquilamente e eu vou ter o recurso aqui na próxima mexida para poder fazer o campo. Isso fica na minha cabeça, entende? E acabou, né? Ah, só que aí alguém vai ali, mexe, faz, por exemplo, vem aqui e faz cavalo. Sendo que aqui eu não sei nem a fila que tá, 1 hora. Então eu sei que eu não preciso botar o cavalo aqui agora. Mas aí a pessoa acha, quando ela chega aqui, que ela pode colocar os cavalos, não tem nada demais. E tem demais, entendeu? Tem demais. Ferra com o que eu estou pensando em fazer ao longo do tempo. Tem um planejamento, tem uma execução a ser feita, né? Essa parte fica muito complicada das pessoas entenderem, né? E aí é a hora que a gente acaba tendo problemas, digamos assim, né? Ó, aqui deixa eu só conferir se eu não vou fazer errado, se vai ter o recurso, né? Senão eu não preciso fazer o que acontece, eu não preciso fazer o campo agora. Eu espero esse que está fazendo 34 minutos e faço só no outro, para o outro, né? Quando eu colocar o outro eu faço um NPC. Vai chegar a 300, então vai dar, não é isso? Isso, vai dar. O recurso ali também vai dar, ponto. Então já posso fazer aqui já, tá? E esperar o outro aí para eu poder subir esse campo. Agora, a parte que eu tenho dificuldade de lidar é... Eu vou colocar dessa forma, mas eu não sei se é bem dessa forma, né? É... né? Fica parecendo que eu estou fazendo uma coisa meio porca, né? Que eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo, ou qualquer coisa assim, etc. Tá desleixado, né? É óbvio que como humano eu posso cometer erros, mas eu não aceito muito quando me impõem erros que eu não cometi, né? Ou deixa transparecer isso. Chegar ali e falar que a conta estava lotada em 2 aldeias, aí me complica, porque na rodada seguinte, na mexida seguinte, anterior, eu já tinha vindo na conta e programado o que eu ia fazer, então eu tinha visto como é que a conta estava, né? Não tem. É, mas eu poderia ter cometido erro? Poderia. Enfim, aí fica tenso de trabalhar quando, vamos botar assim, você está sendo. Não é analisado a palavra não, tá? Analisado a gente sempre tá. Eu também estou sempre analisando tudo, prestando atenção, avaliando, né? Mas não é uma avaliação simples, parece um julgamento, vamos botar assim, né? É diferente, tem um peso hostil, vamos colocar dessa forma. E não que seja também, tá? É do a sensação do sentimento, vamos botar assim. Bom, vou esperar aqui para poder fazer logo isso aqui e depois eu vou passar a mexer lá na outra conta. Aqui na 1 também tinha alguma coisa que eu acabei esquecendo, que era a madeira. E o que acontece? Depois daqui, eu consigo talvez, né? Não vai ser o caso porque vai faltar ferro, tá? Só que, por que é preferível? Se eu vou fazer um NPC ali, eu já faço o NPC pensando em 2, 3, 4 movimentos, né? O ferro vai ser o que menos vai cobrar. E se o ferro faltar, eu faço justamente os campos de ferro, que são mais baratos. Né? Que são mais baratos não, que vai ser o que é possível fazer com menos ferro, né? Então, ponto. Só que eu vou pensar esse período todo que eu vou estar online, né? Eu não vou pensar é, só agora, né? Nesse momento de agora. Eu vou pensar até o tempo que eu sei que normalmente o pessoal chega para assumir a conta e fazer da maneira deles, né? Arquitetar da maneira deles, executar da maneira deles, etc. Das prioridades que eles dão. Né? Dentro do que foi pedido, subir os campos, etc. Tal, 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 eu vou fazer aquilo que é. Eu vou fazer, né? No caso. Ó, aqui. Eu acho que foi esse mesmo a parada que eu pensei mesmo, né? De esperar aqui um pouco o recurso fazer, né? Porque aí vai demorar aqui, deixa eu ver.
Ó, 39 minutos, vai ser tempo de conseguir fazer o outro ainda, e ainda vai passar 39 minutos, e ponto. E vai seguindo assim. O restante vai ser gasto no próprio cavalo, estarem treinando. Mas é que aqui, por exemplo, ele não pediu para fazer cavalos aqui, tá? Então, meio que eu estou fazendo de vez em quando um ou outro, mas com base no recurso meio que sobra, vamos colocar assim, se é conveniente, tá? Mas eu acredito que aqui vai fazer cavalo. Não estou certo, completamente certo disso, mas acredito de que vai. E aqui eu já consigo fazer isso, inclusive outro NPC, tá vendo? Lá em cima. Então, ó, 9 já dá 20. E depois eu fico de boa. Então, talvez eu consiga fazer outro. Vou fazer isso aqui assim. Tenho 15 segundos para poder fazer o envio do cereal daqui. Lá para outra. Pode ser que não dê tempo. É, não vai dar tempo não. Isso aqui me ferra, velho. Ó, a minha internet. Nossa, velho. Isso, o que mais me irrita na internet é isso. Porque, por exemplo, tem dias que eu não sei o que acontece. Tem dias que está muito bem. E eu consigo fazer as coisas de uma maneira bem acertada, né? Por exemplo, eu conseguiria em 15 segundos ir na outra aldeia. Só que aí não dá quando acontece isso, né? Porque eu perco, os segundos que eu perco aqui é os segundos que faltam, né? Vamos lá para zero. Não foi, até agora não foi para zero. Mas eu conseguiria em 15 segundos botar o anúncio lá para rodar, ir lá buscar os recursos, voltar para a aldeia e quando o anúncio tivesse terminado, eu conseguiria fazer, né? Enfim. E um outro ponto que é o último assim, né? Eu tenho sempre uma dificuldade de lidar com o ouro das pessoas, né? Então eu sempre penso numa situação onde eu possa economizar, né? E eles são jogadores muito agressivos, né, em relação ao desenvolvimento. Eles querem, tanto esse rapaz que fez a conta, né, a gente avalia pelo primeiro que conseguiu colonizar. A diferença do rapaz que conseguiu colonizar primeiro para nós, para nossa conta, foi que ele estava focado exclusivamente em colonizar. Tá? Então o que acontece? Assim que iniciou, ele colonizou as duas aldeias dele, que ele podia, uma do lado da outra. Ele já tinha 3 aldeias para trabalhar, começou a subir as construções, ganhou os pontos de cultura das construções, as tarefas, tudo muito rápido. E essa pequena diferença já é exponencial para como foi o nosso jogo, que foi fazer a segunda aldeia ao lado e a terceira perto desse oásis aqui que a gente pegou. Tá? Então, essa conta jogando sozinha, para ela fazer tudo, ela ficou desenvolvendo com 2 aldeias durante um período, criou a terceira e essa terceira aldeia também estava trabalhando sozinha, né? Lidando com recursos do herói e recursos dela mesma. Enquanto o outro rapaz já estava trabalhando com 3 aldeias ao mesmo tempo. Se ele tivesse que pegar recursos de uma para outra para acelerar alguma coisa, algum processo, né? Às vezes, por exemplo, só de juntar 3 pouquinhos de recurso de uma das 3 aldeias em cima de uma e completar uma tarefa, pode gerar uma cast que dá mais recurso para ele depois devolver esse recurso na mesma hora e fazer outra coisa, né? Então, só dando uma coisa. Então, a diferença não foi nenhuma, a não ser o fato de que aquela conta do Donatello estava literalmente focada em apenas fazer a segunda, ter quarta aldeia no caso, né? O mais rápido possível, tá? E já fazer isso indo lá pro Oasis, né? Então, ponto. Deixa me ver. Eu me perdi aqui no que eu estava fazendo. Tô esperando o recurso. Isso aqui é foda. Eu não sei se ela realmente só mandou agora. Como é que eu verifico assim?
Eu tenho que botar aqui. Ah, já botei sim. Último envio. Para ver se realmente... ele só enviou agora. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo às vezes e está me gerando bastante problema. Aqui, ó, bateram os relatórios de limpeza, tá? Ó, 40 relatórios que gerou agora, basicamente, todos eles foram do trabalho que eu estava fazendo anteriormente de limpar oásis para inserir na lista de farm, tá? Graças a Deus não bateu vermelho após, já teve um que bateu vermelho, ou seja, que eu não limpei direito. Esses dois aqui já estavam assim batendo vermelho, já está indo limpeza lá neles. Esse aqui e esse. Deixa eu ver o que tem lá em ambos. Já tá bom. Já bateu lá a limpeza. Já é um relatório antigo, vamos colocar assim. Né? Foi, exatamente. Eu mandei 15 cavalinhos lá só para poder tirar esses. Agora esse aqui, não sei, será que ele ainda tá? Ele é da C12. Também deve ter tropa indo lá ou já foi. Ah, já tá. O que acontece? Aqui, eu, além de mandar limpeza, né? Para limpar os elefantes lá que estavam em excesso, eu também alterei a lista de farm para ela começar a bater. Olha, gente, isso aqui é do caramba. Isso aqui é realmente bizarro. O elefante ele é muito forte. Eu perdi 10 cavalos numa situação boba, tá? E aí aqui o que fica acontecendo? Fica acontecendo que eu consigo matar um elefante toda vez que eu passo. Ó, aqui ainda morreu pra caramba. É porque assim, aqueles 50, gente, não era pra sobreviver 2 elefantes, entendeu? Era pra matar todos. Só que nasceu mais elefantes do que eu calculei. E essa é a hora em que eu posso errar? Eu posso errar, né? Por quê? Porque não é também difícil de calcular. Eu sabendo que os elefantes nascem em 14 minutos. Se eu tenho 0, se eu tenho 1 lá, eu somo mais 1, já coloco mais 1 de cara. E depois eu adiciono aquilo que o tempo determinar, né? Se vai demorar 1h40 para bater lá no oásis, eu tenho que somar mais 10, né? Ponto. Então eu tenho 1, somo mais 1 e mais 10. Então eu sei que lá eu vou ter 12. Não sei por que cargas d'água, eu fiz o cálculo errado e ponto, né? Calculei errado. Então ficou 2. Era para ter ficado nenhum. E aí ia ficar nascendo 1 e 1 e eu só ia perder um cavalo. O que está acontecendo é que eu perdi 2, né? Mas esses são os erros possíveis de eu cometer. Não são erros, normalmente, né? De esquecimento assim e tal. Então, isso fica, né? Vamos botar assim. Aqui eu já estou com ele aqui. Ó, bem provável de eu conseguir fazer e deixar fazendo mais um oásis, entende? Ou, por exemplo, aqui eu não sei agora quanto tempo que demora para encher, mas eu vou conseguir perceber. Se ele demorar muito tempo, eu consigo, por exemplo, deixar 2 fazendo, fazer um NPC, deixar 2 fazendo. Deixa eu ver se sobrou cereal aqui. Eu acho que sobrou alguma coisa. Sobrou, justamente 1000. Eu vou mandar esses 1000 logo para lá. E outra coisa, né? Aqui eu não mandei a lista de farm, né? Eu... Vou mandar essa lista agora. Essa lista aqui, gente, eu mando ela. Lá eu mando a cada 9 minutos. Aqui eu mando a cada 9 minutos e mais uma entre esses intervalos, tá? Que pode variar. Ele não precisa ser um tempo exato. Então eu mando a cada, sei lá, mando a cada 9 minutos e dentro desse tempo aí, depois de 3 minutos que eu enviei, depois de 4, depois de 5, às vezes vai ficar muito próximo, mas são 2 envios, tá? Em 9 minutos. Só que esses envios não são completamente não é uma frequência homogênea, né? Vamos colocar assim. Pronto, já foi, deixa eu... E aí, por exemplo, eu estou enviando 1.200 aqui. Pode lotar lá? Pode lotar. E eu acho que vai lotar, tá? Vamos supor que eu dou a sorte
danada, né? Da pessoa chegar ali e ver lotado. E eu, por ter que ligar aqui essa lista ou acontecer alguma coisa assim, ficar mais 1 ou 2 minutos sem poder olhar lá, tá? Não é que eu tenha esquecido. É porque eu estou fazendo alguma coisa. E na próxima janela de oportunidade eu vou fazer a tarefa, né? Essa que fica sendo a questão. E aí quando você não pode, ou tem que ficar preocupado com esse tipo de comportamento em que a pessoa vai ficar observando os mínimos detalhes do que você está fazendo, como se você fosse digno de desconfiança. É uma boa palavra, assim. Aí é um pouco desgostoso. Mas, e aí quando eu falo que eu tinha confiança e falo um pouco do ego, é pelo seguinte, né? Como, entre aspas, empregado, você tem que lidar com isso, né? A gente não, o mundo não é o morango, não é o mundo de Alice. Quem tem que lidar com isso sou eu, porque também eu sou o beneficiado, vamos colocar assim, né? É, se tudo que eu não gostar, eu abri mão, lascou, né? Tipo assim, por causa do que eu não gosto, eu também abro mão do benefício, digamos assim. Daí lascou, né? Mas, eu sou um pouco assim. Tenho dificuldades com esse tipo de coisa. Aqui, ó, por exemplo, vai lotar já. 20, 21. Não, acho que vai dar, né? Vai dar. Vou perder 200 aqui. Vou conseguir fazer um NPC aqui de 6, de 5, de 5. Então são 7. São 5, 7. Ou, melhor, né? 3, 2,5. 3, 3,25. 2,5, 3,25. Só tem que gravar esse número só. Que foi, aqui eu tenho. Eu sempre gosto de dar uma olhada no cereal. E depois que eu fizer aqui a tarefa ali, eu vou parar, tá? Porque, no geral, eu não fico, por exemplo, eu não ficaria aqui, entende? Então, talvez em 2, 3 movimentos eu iria fazer. E aí, pensando aqui, né, dessa situação, eu já estou com 26 minutos aqui. É mais fácil eu fazer o NPC, deixar o recurso aqui parado, não fazer o outro campo, ou posso fazer o outro campo, tá? Mas já pensando que eu vou fazer um NPC para fazer os outros dois. E aí o que eu tenho que pensar depois é no próximo campo, né? Ou seja, antes do outro chegar, é capaz de conseguirmos finalizar aqui os 8, né? E o que eu falei do ouro, eu às vezes não termino os assuntos que eu começo, né? Eu percebo isso quando eu vejo alguns vídeos de novo. Eu já vi que eles são agressivos, então isso que eu estou fazendo com ouro, por exemplo, de fazer mesmo os campos e tal, é porque eles vejo que é o que eles querem mesmo. Se não, o que eu estaria fazendo, né? Eu estaria fazendo um NPC, pegando esses recursos, jogando para fazer os campos aqui no tempo, e o restante eu aguardaria, ou faria alguma coisa na 03, entende? Mas qual é o comportamento indicado, né? O comportamento indicado é esse que eles estão tendo. Se você vai fazer a crop, e se você vai depender dela para gerar recurso também, etc., você foca nela com tudo que você tem, porque ela vai ser a aldeia que vai te dar o maior benefício a médio e longo prazo, entende? Quanto mais rápido ela conseguir começar a te dar retorno, melhor. Então, e o retorno dela é o melhor possível, porque é a única aldeia que você vai subir os campos, são 15 campos com um bônus de 150%. Então, isso pontua, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Nossa, tá certo. É a aldeia, ó, lotou lá. É a aldeia egípcia, eu não tinha reparado se eles tinham feito. Então isso aqui vai dar cereal demais, gente. Mas demais mesmo. Já pegamos um oásis aqui. E, às vezes, corre isso aqui, ó. Eu vou para 5 e 10. Aqui eu vou para 6,600. 6,500. Não, eu tinha que ter
obedecido mesmo o meu raciocínio. Aí aqui vai para 5 e 10. E aqui vai para 0. E ainda me sobra quanto ali? Me sobra 11. Que eu vou jogar em 8. Em 9. Em 8. Sobra 7. O que ele foi? Aqui é 10. Aqui é 12. Aqui é 10. Faltou mesmo, eu fiz o cálculo tão errado assim. Então são 9. São 9. São 11. E aqui eu vou tirar daqui. E ponto. Porque vai vir da outra. Na outra produz mais. Que susto, gente. Eu achei que eu tinha feito com cereal junto. Alguma coisa nesse sentido. Porque daqui vem também um pouquinho mais de barro na produção. Ó, 4.000, tá? E ainda tinha o fato de que eu podia colocar o herói para poder produzir só barro, tá? Acho que não tem mais nada para falar sobre. Funciona, gente, eu fazer isso que eu estou fazendo, tá? De fazer os dois lançamentos em tempos assim meio descoordenados, mas eles estão dentro de uma janela específica onde eu não deixo de enviar. E a partir de amanhã vai ter um período aí, eu vou conseguir organizar na minha cabeça, né? Porque eu tenho que organizar, porque eu tenho que fazer 2 envios aqui enquanto eu faço um lá. Então lá, quando tiver 9 minutos para fazer os envios, aqui eu vou fazer em 4 minutos e meio, 4 minutos e meio. E aqui e lá na outra, quando estiver em 10, aqui eu faço em 5, né? Na metade do tempo. E aí eu vou me acostumar com esse processo e ponto, né? Ó, aqui eu já tenho até inclusive uma situação onde eu posso jogar já esse cereal para lá. Ah, peguei 11 aqui. Por hora, gente, aqui ainda está bem calmo com relação a... E eu acho que eu fiz bosta. Eu fiz bosta. E é mais fácil mandar isso daqui pra lá do que eu... cancelar lá, tá bom? E pronto, aqui na próxima janela eu já sei que é fazer o campo aqui, mandar recurso daqui pra cá, tá? E na outra não é mexer muito não, tá? Aqui eu só preciso ver daqui 3, 4 janelas, mais ou menos. Ó, 900 ainda que falta. Daqui a 2 janelas, por exemplo, isso aqui eu já vou ter o recurso aqui para fazer lá o outro campo. Ou para eu fazer um campo aqui, tá? Mas, como eu falei, vou focar lá na outra também. E pronto. Aqui. Deixa eu reabrir aqui. Era só para me ver aqui realmente o que que... Aqui foi a mensagem, tá, gente, que eu mandei para ele. Porque de novo, né? É uma justificativa, né? Aqui eu boto como quiser. Ou você não leu o que eu escrevi, ou não entendeu, né? Por quê? Porque a pessoa assume, ela não lê, né? Ela raciocina na cabeça dela o que ela acha que é, né? Na hora que ela está lendo. Como se as palavras elas têm um significado, né? Elas significam alguma coisa. Se eu estou dizendo para me avisar e explico ali alguns motivos, a pessoa não lê tudo e ela assume, né? Que ela não assume, esse é o ponto, né? Ela não, nem sequer assume que aquilo tem um motivo para ser,
né? Acha que, sei lá, eu peço pra me avisar porque eu, sei lá, eu nem tenho argumento pra isso, né? Eu não sei o que a pessoa pensa. Tu pede pra ela te avisar porque você precisa estabelecer seu comportamento na tua cabeça, né? O que você vai fazer na janela de ação e tal. A pessoa não leva em conta essa informação e trata como se o fato de te avisar fosse meramente uma, uma, uma- um pedido seu, um gosto, uma coisa assim que não tem importância, né? Que não faz diferença, mas é fundamental, né? No meu comportamento em relação a eu conseguir fazer as coisas de maneira fazer bem é fundamental para eu conseguir trabalhar. Então vamos supor ali, né? Que aí ele chega ali e fala que não tinha nada fazendo na 03, por exemplo, na 02, né? Ponto, não era pra estar fazendo mesmo, entende? Enfim, essa aqui, ó, é outra que eu tenho que fazer a limpeza lá. Acabou de surgir esse elefante, D3. Já estou na D3? Já estou na D3. Então, eu vou mandar imediatamente lá 50. Mandei 15 da outra vez lá no outro, porque não tinha elefante. Que já é 50, vai nascer pelo menos uns 3. Gente, eu vou mandar 100. E por que eu vou mandar só os TTs? Porque eu quero que ele chegue lá rápido. Antes de alguns dos que já foram enviados, por exemplo. Né? E aqui eu vou alterar para 3. E depois, gente, o que acontece? Quando ele para de bater amarelo, ele para de girar relatório, eu consigo lembrar também, né? Perceber que eu já tinha marcado aqui, né? Que eu alterei 2 farms. Só que voltou alguma coisa. Que eu alterei 2 farms. E então eu volto eles para 1, né? Ó, a internet que tá ruim demais, né? Aqui já foi. Isso aqui é meu. Deixa eu ver aqui. 35 mil. Eu tava com 36. Então teve alguma coisa que eu comprei. Deixa eu ver o que foi aqui. Aqui já vai pra 20 agora. 20 e pouco, sei lá. Esse balde aqui era meu, tá, gente? Não, não era, não era. Desculpa aí. Nem esse balde aqui, nem aquele, nem esse aqui é meu, tá? Se eu não me engano, deixa eu abrir o documento. Qual balde que é meu? Aqui, F5, acho que nenhum deles agora F9. Ó, o meu já saiu aqui. Quando? Saiu uma hora atrás. E esse aqui, 1h55. 1h55, ele pode ser esse aqui, pode ser esse. Justamente. Aqui eu mantive 2, vou botar 2,5. E eu tô aceitando comprar, tá? Dessa forma. Aqui eu só dei lance neles todos assim. E eu já botei para vender outros que eu tenho que marcar, inclusive lá no documento. Que foram esses aqui. 1,49. Deixa eu só conferir aqui. 6,34. 6,24. Aqui eu digitei errado. Ó, 2h04. Não, 1h55. Isso muda alguma coisa? Isso muda sim, tá, gente? Porque às vezes o outro que está saindo, ele não obedece ao limite, tá? Por exemplo, esse aqui ainda obedece ao limite. Deixa eu ver. Qual outro? 1 hora e tal. Aí eu tenho um outro aqui que está em por exemplo, esse aqui, né? Ele não está dando limite. Esse aqui eu sei que não é meu, né? 1 hora para lá, 1 hora para cá, ele não é meu, né? Ele precisaria estar em 1h30 para poder ele ser como esse aqui, tá? Não sendo, esse aqui está dentro do meu limite, esse aqui também está dentro do meu limite para ser meu, e esse aqui também já não está,
né? Então, o meu é um desses dois. Então, eu vou ter que dar esse lance assim, mais ou menos, né? De 3.500 nos dois. Um deles vai voltar para mim. Se eu der sorte, o meu vai acabar saindo um pouco mais caro que isso. Ou eu vou comprar ele de volta e vou comprar o outro também, tá? E aí eu vou bater. Mas, lembre-se, né? Eu já comprei muitos baldes a esse valor aqui, né? Por exemplo. Então, eu tô sempre lucrando no decorrer. Lembrando, eu tô com 32 agora, 32 mil, né? E com muitos baldes de vida, né? Ou seja, a gente consegue jogar. Fora também as poções de cura. Deixa eu ver, vender aqui, ó. Tá com 202 já, né? Tinha deixado com pouca ali, né? Vamos colocar assim. E aqui, deixa eu ver se eu consigo botar logo mais 30 para vender aqui. Não, não consigo não. Ou consegui sim. Eu estava querendo colocar já a 4,5. 4,30. Então aqui só copiar, colar, colar. Aqui é balde, obra. Eu não vou excluir o outro vídeo não. Eu vou deixar e vou juntar eles dois. Talvez dê um vídeo um pouco grande, poções. Mas como eu falei, né? Eu sempre gosto de gravar a gameplay toda. Aqui eles já estão feitos, né? Vai ser aquilo mesmo, vai ser por 3.500. Eu comprei o último balde agora por 3.000, né? Então se eu vender o meu por 3.500, não, eu comprei dois a 3.000, né? Mas deixa eu ver se um deles era meu. Um deles era meu, né? Era justamente isso, justamente por causa do meu, tá? Eu subi o preço dos outros também e pronto, tá? E comprar 3.000, tá? Então o preço ainda ok em relação ao que eu já lucrei. Ó, esse aqui foi para 4, né? Eu vendi outra obra de arte aqui por 7.000 e pouco, essa aqui por 4.000. E eu comprei de novo, né? Por 2.000, 2.500, alguma coisa assim, né? Aqui o outro que saiu a 3.000, que pode ter sido eu mesmo que comprei. Esse aqui é 5, pode ter sido eu, e esse aqui também. Eu acredito que os dois foram eu que comprei. Ou um deles foi eu que comprei e o outro eu consegui vender porque eu baixei o preço. Algo nesse sentido, tá? Botei 499. Deixa eu achar aqui. Pode ter sido esse, talvez? Não. Tem que achar os de 5.000 aqui. Ó, obras de arte. Isso aqui foram as minhas, eu acho. 5.000. Não, 4.070. Essa daqui. Ah, foi eu mesmo que eu comprei de volta. Então, assim, eu coloquei essa daqui e a minha também, essa aqui, a 7.500, né? A 7.499. Então essa aqui foi vendida, né? E essa aqui não. Mas eu achei que elas iam ser vendidas as duas porque no dia estava com carência de obra de arte, tá? E aí aqui essas aqui que já estava antes da minha eu não coloquei realmente. Eu acho que eu que coloquei todas elas para 3.000, tá? Eu coloquei todas elas para 3.000, ó. Esse balde aqui, 6.000 e pouco, ó. Que maravilha se fosse um meu, tá ligado? Mas não foi, né? Não foi. E o balde é isso, ele fica indo e voltando do mercado e acabo acumulando balde. Por quê? Porque quando eu vendo mais caro do que eu comprei. Às vezes eu vou comprar barato, às vezes eu vou comprar no preço normal. E aí aqui agora que é a minha janela de mexer, né? Que eu vou mexer aqui. Se nesse tempo aqui, que eu me distrair aqui, conversando com vocês, por exemplo, entra alguém ali, olha, nossa, o recurso está ali parado e não colocou o campo para fazer. Meu Deus do céu, qual a diferença que faz? Nenhuma, né? Dentro da organização e do período que as coisas têm para ser feitas, ou seja, a gente está contando com a ação de 3 campos. A gente não está contando com 2 campos e um NPC. A gente está contando com 3 campos. Então, faz diferença nenhuma, né? Eu fazer NPC, eu fazer o campo instantaneamente, os dois agora, ou fazer depois. Ou seja, aqui ó, na próxima janela, né, dessa forma que eu pensei, deixando aquele primeiro campo, vocês já entendem que eu consegui otimizar de certa forma. E aí, por exemplo, quando eu falo também otimizar a questão do gasto do ouro, não só do gasto do ouro de si, mas dos meus próprios movimentos, agora eu consigo usar essa aldeia aqui, o tempo dela encher e o tempo da outra, tá? Então, na minha próxima oportunidade de mexer, eu posso pegar o cereal que está aqui na capital, jogar lá para 03, só para deixar lá, para eu poder ganhar tempo, para ter que mexer
Não na próxima vez que eu precisasse agora, né? Levando em conta o tempo. Mas para eu ganhar um turno a mais ainda, para eu mexer só posteriormente. Ou seja, se eu tiver tempo para mexer no turno que já tiver o cereal e fizer um NPC e fizer sentido fazer as coisas naquele momento, eu faço. Senão eu consigo aguardar mais um turno para ver se tem recurso talvez para subir 3 campos de novo. E aí eu só mexo naquele momento. Eu não vou mexer 2 vezes, eu vou mexer uma só. Ponto. É, enfim, falar sobre isso é um pouco complexo, né? De fazer entender. Mas aqui, ó, basicamente eu já vou ter campo para 2, né? Eu vou poder fazer um NPC na próxima e supostamente eu vou poder subir mais um campo, tá? Ou seja, em 10 minutos eu vou poder fazer um campo, fazer o NPC, NPC não, fazer instantaneamente, né? E botar mais um campo para subir, né? E aqui eu tenho 1h30 para lotar, né? Vai ser aqui 10, depois mais 40 minutos, que é o tempo desse campo aqui, que vai demorar 39 minutos para fazer. E eu já vou estar quase lotado ali de novo, né? Se eu juntar a produção aqui de cereal dessa aldeia, é capaz de eu poder já fazer também, ó, mais 4.000 daqui. Acho que é capaz de lá eu conseguir lotar lá e fazer um NPC de novo, né? Ponto, né, gente? Tá tudo dito. O resto eu acho que vai ser enrolação, tá? Um abraço, eu vou ficar por aqui. Eu já falei da outra conta também, né? Aqui, tudo isso que eu estou fazendo aqui, eu acho que eu já falei, seria chovendo molhado ficar falando disso repetidamente. Então eu vou ficar por aqui. Um abraço, valeu e falou!